Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo, protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonalias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja que na obra da carne, que é Gálatas 5, capítulo 5, nós lemos alguns versículos. Uma das obras das carnes é porfia. Se o seu pastor do púlpito fica falando sobre política, pondo medo você em tal candidato, e eu me sinto à vontade de falar, porque para mim nenhum dos dois candidatos aí que estão aí nas pesquisas, na frente das pesquisas, não serve. Eu não vou votar em nenhum dos dois. Então ninguém vai me acusar, não, o cara é isso, o cara é aquilo, porque a doença faz isso. Agora, se o seu pastor, ele usa isso, usa a igreja, está tentando te demover de alguma posição política que ele acha ser melhor, ele não é espiritual, tá? Entendeu? Ele tá querendo te circuncidar, sabe? Ele tá querendo voltar à carne, ele não tá falando pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando, se o anticristo vier, a primeira coisa que vai acontecer é se enganar esses pastores aí, entendeu? Esses líderes aí que querem, sabe, te influenciar. Porque o homem, quando ele quer te influenciar, ele acha que ele tem o poder da influenciação, da persuasão. Ele acha que é ele. Só que o pastor que não fala pelo Espírito Santo, ele nem pastor não é. Entendeu? Ele nem pastor não é. Então por que ele tem que ficar falando de política? A maior prova, certo, que ele não é um homem de Deus, é exatamente ele usar o púlpito para poder disseminar as convicções políticas dele. Então faça o seguinte: quando isso acontecer na igreja, levante-se e vá embora, porque você foi na igreja para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir discurso político, tá? Ele vai perceber, a igreja pode ter 1000 membros, 2000 membros, sentado, de pé, ele vai perceber quando você se retirar, entendeu? E se ele continuar fazendo isso, procure uma igreja, procure um pastor, sabe, que busca Deus, que ore, sabe, que busca Deus, e não um pastor que fica pregando paixões políticas, sabe? Porque até hoje, eu não conheço nenhum que foi para lá, certo? Daí do clero, né? Nenhum da igreja que foi para lá que não envergonhou a palavra de Deus. Todos envergonharam terrivelmente a palavra de Deus, certo? Com seus testemunhos. E a Bíblia fala que aquele que foi chamado para boa milícia
não se embaraça com coisa dessa vida. Então, meu cristão, meu irmão, faz o seguinte: quando você ouvir pastor falar de política no púlpito, chamar político, ó, tal culto vai vir tal político, não vai esse culto, esvazie, certo? Se você quer herdar o reino de Deus, certo? Se você ama o seu pastor, quando ele começar a falar de política, levante e retire-se da igreja, certo? Se ele insistir, procure outro pastor, porque esse pastor não tem nada de espiritual. Tá bom, gente? Deus abençoe grandemente. É preciso ter coragem para fazer um vídeo desse. Tá? É preciso ter coragem. Isso aqui não é brincadeira, não. Jesus Cristo derramou o seu sangue para que isso aqui chegasse até nós. Isso aqui não tem política, não. Viu, pastorzinho? Viu? Você que fala de política, misturando isso daqui com política, isso aqui não é sujeira, não. Tá? Isso aqui não é sujeira, não.